Isso aconteceu comigo, vai ser com você também. Eu fui um dos escolhidos para o nível mais além. Agora tô preparado, nosso Pai que ensinou, ter filhos abençoados para o reino do Senhor. É só glória a Deus, é glórias ao Senhor, é só glória a Deus, é glórias ao Senhor, é só glória a Deus, é glórias ao Senhor. Já tá tudo consumado, o Senhor quem me salvou. É só glória a Deus, é glórias ao Senhor, é só glória a Deus, é glórias ao Senhor, é só glória a Deus, é glórias ao Senhor. Já tá tudo confirmado, o Senhor quem me salvou. Só o Senhor quem salva, só o Senhor quem cura. Conhecendo a palavra e os caminhos do Senhor, a escuridão das trevas o Senhor iluminou. Eu olhar entristecido, de repente se alegrou. Eu era um homem caído e o Senhor me levantou. É só glória a Deus, é glórias ao Senhor, é só glória a Deus, é glórias ao Senhor, é só glória a Deus, é glórias ao Senhor. Já tá tudo confirmado, o Senhor quem me salvou. É só glória a Deus, é glórias ao Senhor, é só glória a Deus, é glórias ao Senhor, é só glória a Deus, é glórias ao Senhor. Já tá tudo confirmado, o Senhor quem me salvou. Só o Senhor quem salva e só o Senhor quem cura. E mais ninguém. Meus amados irmãos, boa tarde, bom dia, boa noite. Deus abençoe a vocês que estão me ouvindo nesse momento. Que o anjo do Senhor, nesse momento, visite a casa de cada um de vocês. É graça, é bênção que está chegando nesse momento na sua casa, na sua televisão, no seu celular e na sua vida. Amém? Amados irmãos, hoje eu trago um assunto polêmico. É uma explicação correta, séria, certa, pesquisada em vários livros apógrafos, em Alfabeto de Ben Sira, em livros antigos. Eu quero dizer para vocês, a Bíblia está escrita aqui, quando ela foi passada da língua, da língua que ela estava nela, para português. Os 20 primeiros capítulos da Bíblia foi escrita por Dom Diniz, o primeiro rei de Portugal. Ele era um romano. E ele escreveu os 20 primeiros capítulos, mas ele deixou para trás aproximadamente uns 5 capítulos. O que eu vou falar para vocês agora, vocês vão procurar na Bíblia e vocês vão encontrar. Impressionante. E era para estar aqui. Quando a Bíblia foi escrita, Dom Diniz, no Velho Testamento, o Velho Testamento ele foi narrado durante muito tempo. As pessoas diziam, olha, isso aqui era assim, corria assim, aconteceu assim, assim, assim. E eles iam gravando na mente. E depois foi que veio para o livro, a Bíblia. E por causa desse detalhe, muita coisa ficou para trás. Muita coisa onde ele não botou nos 5 primeiros capítulos da Bíblia, que ele começou, pulou, foi lá na frente já. Como por exemplo, a Bíblia fala que as escrituras falam todas as antiguidades do que existe aí na ciência. Tem dinossauro, no tempo do dinossauro, 160 milhões de anos
Aí o dinossauro foi extinto naquele asteroide gigante. Provavelmente seja Deus que tenha feito aquilo ali para poder a Terra tomar um novo formato. Todos os dinossauros foram. Aqui no Ceará, que nós vamos estar falando nesse vídeo, tem uma serra aqui que é cheia de peixe lá. Aí encontra peixe nas pedras. Tudo isso aqui era água. E aí foi o que aconteceu. O dinossauro foi todo extinto. E ao ser extinto, aí começou a Deus criar, como a Terra criou uma nova fórmula. Olha aqui, que diz aqui, o que eu peguei em outras escrituras e o que eu tenho aqui em mão. Deus quando fez o homem, era para ter feito o anjo, o homem era para mandar nos anjos. Deus, quando ele fez o homem, era para mandar nos anjos. Deus fez o homem para mandar nos anjos tudo, que o homem é um ser macrocosmo. Tudo está dentro de nós. E ele fez o homem para mandar nos anjos. Ele fez no jardim do Éden, depois que houve esse choque com a terra, do asteroide com a terra, e ele fez o jardim, e lá ele fez a mulher e o homem, que era o Adão e Eva. E ele chamou Lúcifer e disse: ó, Lúcifer, os anjos aqui está tudo perfeito, você está comandando muito bem, mas a partir de agora eu fiz o homem na terra, e você vai ser submisso ao homem. O homem vai mandar em você. O homem vai ser submisso só a mim só. Aí o Lúcifer não concordou. Lúcifer se aborreceu com Deus, porque Deus, ele não queria ser mandado pelo homem. Essa aí foi exatamente o motivo exato porque Lúcifer se tornou Satanás. Ele se rebelou no céu e regimentou os anjos para ficar do lado dele. E Deus, quando percebeu aquilo, chamou ele por diversas vezes, orientou ele para ele sair daquele plano que ele estava, de criar um céu paralelo ao céu do Senhor. E ele continuou na tarefa dele de querer a mente má, ele querendo construir o céu paralelo, porque ele não queria ser mandado pelo homem que Deus. Aí Deus teve que expulsar. Deus expulsou uma criação dele. Deus foi quem criou o Lúcifer, foi Deus. E ele teve que expulsar ele do céu, para poder não contaminar os outros anjos, porque ele já tinha contaminado já a terça parte dos anjos. E ao expulsar ele do céu, os anjos que estavam do lado dele vieram tudo com ele. E ele, com o poder que ele tinha, ele transformou os anjos tudo em demônio. Aí, olha, triplicou milhares e milhares de anjos, tudo dentro de demônio, do lado dele. E aí ele, quando ele desceu para a terra, que viu a Eva e o Adão, já, eu vou me vingar de Deus aqui. Porque para ele ali seria ele atrapalhar a linhagem de Deus, seria uma coisa que quase que fatal. Como vocês estão vendo aí, o pecado na terra dentro daquele tempo. E ele comandando o pecado. Aí Deus viu aquilo, e o pior que Deus não podia fazer nada. Não podia fazer nada. Se ele destruísse o arcanjo, que era o Lúcifer, que já era Satanás, ele podia fazer isso. Mas os anjos no céu, até essa parte dos anjos,
já sabia qual era o plano dele, mas a outra parte que ficou no céu não sabia qual era a parte dele. E aí se tornaria uma queima de arquivo. Deus não podia destruir ele, e também ele tinha que consertar ele, porque foi Deus que fez o Lucifer, que se tornou Satanás. E aí, meus amados irmãos, a Eva estava lá, despreparada ainda, que Deus deu um tempo a eles dois para poder eles casar, eles dois. Aqui na Bíblia é só 21 anos, e aí eles só tinham na base de 14, 15 anos. Você que tem uma filha aí, uma prima, uma irmã, quando chega aos 14, 15 anos, a mulher não se dando para namorar, não quer fazer amor. Não é isso? E esse foi o tempo da Eva. É por isso que olha as coisas batendo certo, como é que estão aí, né? Aí Deus não podia fazer nada, porque como o homem era um ser macrocosmo, Deus deu ao homem, disse: olha, 95% do seu corpo, do seu espírito, quem comanda sou eu. Mas você obrigatoriamente tem que fechar os 100%. Eu vou te dar 5% a você para você fechar. E o pior é que nós não fechamos essa conta. Nenhum de vocês, nem eu, fechamos essa conta. 3%, 4%, 2%, 1%, às vezes nada. E tá aí. E aí, e o pior, meus amados irmãos, que 5% que Deus deu a nós, a você e a mim, e a Eva e a Adão, ele é imexível por Deus. Se você cair nesse 5%, se você cair no 5%. Não foi no que Deus deu, não. 95% Deus deu, não. Tu vai cair nos 5% que Deus deu para você completar. E aí, ó, Deus viu aquilo tudo e não podia fazer nada. É duro isso aí, né? Aí, resultado, a Eva se aproximou de Adão, conversou ele também, e os dois pecaram. Se ela tivesse pecado, dava para restaurar. Mas os dois pecou. E ao cair, Deus teve que expulsar do paraíso. E aí, esse foi o exato motivo porque o anjo de luz do Senhor, que era Lucifer, se tornou Satanás. Porque ele foi expulso do céu. Motivo por que foi expulso do céu? O motivo que ele foi expulso do céu, por quê? Porque ele não concordou com Deus em ser mandado pelo homem. Que o homem era para mandar em tudo. Pode ter na Bíblia, está aí na Bíblia. Ser angelical, tudo. Era para ele mandar nos anjos. Ser submisso a Deus. E como Satanás, ou como na época ainda era Lúcifer, o anjo de luz, não aceitou, regimentou esse monte de anjo, queria criar um céu paralelo, Deus teve que expulsar. E ao expulsar, o Lúcifer se tornou uma figura idônea e passou a ser chamado de Satanás. E está aí até hoje, na Terra. Aqui, onde nós moramos, aqui no Ceará, uma terra sem lei. Casa abandonada, os bandidos os políticos não estão nem aí. São tudo do lado deles, faz de conta. Converso com alguns policiais aqui e assim, estamos enxugando gelo. Prende a justiça assalto. Enquanto não tiver pena de morte no nosso país, para acabar com essa cadeia tudo cheia, lotada. E os caras lá de dentro, todo dia no meu celular. Eu passei, me atendo. Cada um de vocês recebe o celular, na frente do celular, explosivo. É uma vergonha. Mas que por causa disso? Por causa de quem? Por causa do Satanás que está na terra.
Por causa do Lucifer que foi transformado em Satanás dentro da expulsão dele para a terra. Está aí o pecado da terra. Aí ele tentou, Adão e Eva tentou, o filho de Adão e Eva que matou o outro, né? Caim matou Abel. Tentou o Moisés, tentou o Noé, tentou Abraão, tentou Jesus. 3 vezes. Aproveitou que Jesus estava em jejum, 40 noites, ele foi: transforma essas pedras aqui em pão para você comer. Viu? E é por isso que, meus amados irmãos, que Deus vai ter que prender o Satanás, como está escrito aqui em Apocalipse 20. Ele vai ser preso, que é para poder Jesus Cristo nascer de novo. E depois que ele crescer, o Espírito do Senhor, o Espírito de Jesus que estava nele, que o Jesus Cristo não vai vir mais, vai vir o Espírito dele, vai a orientar, não vai ficar dentro daquele corpo, porque um corpo só não pode ter 2 espíritos. Ele vai orientar ao homem que Deus escolheu aqui na terra, filho. E esse é bom que se saiba, como eu disse para você várias vezes, que esse homem tem que ser filho do povo de Jesus que ele deixou. Quando ele morreu tinha muita gente ainda, 400 pessoas aproximadamente, hoje são mais de 5 milhões. E esse povo é quem vai gerar o homem, quem vai reger a terra na segunda vinda, com a orientação do Espírito de Jesus. Acabou. É isso aí, mais nada. E por isso, meus amados irmãos, que eu gravei isso para você hoje, para mostrar o motivo exato por que o Satanás tinha que... O Satanás na terra tem muito poder e só veio para a terra porque ele só tornou Satanás porque ele foi expulso do céu como anjo e hoje é Satanás. Também, no caso também aqui dessas aqui em Gênesis 3, a tentação de Eva. Olha aqui um erro cometido aqui pelo Dom Diniz, que escreveu esse capítulo número 3. Ele diz aqui: a tentação de Eva, a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse a mulher, assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher, a serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerás. Quer dizer, a árvore que estava no meio do jardim ali era Eva. O sexo ilícito ali seria o fruto que estava ali. E sim, falando aqui no erro aqui do Dom Diniz, ó. Ora, a serpente que era mais astuta que de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Olha, aqui tem um erro aqui. Aquele negócio de verbal, conversando um outro, tal, era assim. Na hora que ele foi botar aqui, botou errado. Os pastores não dão fé disso aqui não. Lê, acho que ele está certo, mas não está certo, está errado. Porque os animais que Deus criou no campo, todos eles eram perfeitos. E a serpente que tinha no campo, ela não mordia e nem tinha veneno.
Ela só veio ter veneno e depois que o Adão e Eva caiu. Mas ela não tinha veneno. E Deus não criou a serpente mais que os animais, não. Todos os animais do campo era normal. E outra coisa, a serpente não falava. Deus não criou nenhum animal para falar. Só o papagaio, com o tempo que daqui mais para frente, um papagaio, que é uma ave, foi que o homem ensinando ele está falando hoje, né? Mas nenhum animal falava. A serpente é uma simbologia do Satanás para se tornar, porque a serpente tem a língua bifurcada, né? Ela mente e a outra ela fala a verdade. Por isso que deu o nome de serpente. Tá bom, meus amados irmãos? Então pronto, está explicado para vocês o motivo exato por que Lucifer se tornou Satanás. Porque ele não obedeceu Deus, e diz Deus que não obedeceu o homem. Só queria ser mandado por Deus, não pelo homem. E hoje o homem é submisso ao arcanjo, aos anjos. Já pensou? Você pode ir até Deus, tem que falar, primeiramente falar com Satanás. Expulsar Satanás para poder ir até Deus. É isso? Quem manda hoje no homem hoje é o mundo angélico, mundo angelical, que é os anjos malignos que manda no homem. Até quando? Na segunda vinda de Jesus, isso vai ser extinto. Povo de Deus, muito obrigado, Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Ouça o vídeo todo, deixa o likezinho, me ajuda para esse vídeo chegar mais gente, tá bom? Deus abençoe.